Boa noite, o argumento especial está começando agora. Por que é especial? Já é até uma tradição o argumento conversar com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Pará. Essa eleição será realizada amanhã e quase em torno de 10 mil e poucos advogados estão aptos a votar. A importância da OAB no Brasil, no Pará, na comunidade de um modo geral, nos leva a abrir este espaço. Hoje, novamente, vamos conversar com os dois candidatos. Houve um sorteio prévio para ver quem seria o primeiro e o segundo. E, de acordo com esse sorteio, Edilson Silva, da chapa 21, Unidos pela Ordem, será o primeiro entrevistado. Em seguida, teremos Alberto Campos, da chapa 10, OAB Sempre Mais por Você. Cada um terá direito a 20 minutos cronometrados. E a nossa função é fazer para cada um o que tem sido divulgado pela chapa oponente. É natural, é uma eleição, um pleito bastante disputado e concorrido, principalmente nas redes sociais. E agora, na véspera, chega a grande mídia, chega a televisão. Nós vamos começar o programa e conto com a sua participação. O argumento está no ar. Bem, vamos começar o nosso programa de hoje, de acordo com o sorteio, com o candidato Edilson Silva, chapa 21, Unidos pela Ordem. Contando o tempo. Boa noite, candidato. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Mauro Bonas. Boa noite, seus telespectadores. Prazer é nosso. Um pleito bastante concorrido, mas fica aquela pergunta. O que leva um profissional ou um homem realizado já profissionalmente, que já exerceu a presidência da Ordem no período de 93 a 95, hoje aposentado como auditor do Tribunal de Contas do Estado, o que leva esse profissional a querer voltar a dirigir uma entidade como a Ordem? O senhor não acredita que haja necessidade de um oxigênio novo, uma entidade como essa, num período de dificuldade como nós estamos? Nós estamos com oxigênio novo. A nossa chapa, ela está composta por muitos jovens e competentes advogados. As circunstâncias que nos levaram à presidência, a esta candidatura, foram decorrentes da situação em que a OAB se apresenta. A OAB está desvirtuada das finalidades institucionais, está de costa para o advogado. O advogado, principalmente o advogado jovem, não se sente identificado, não se sente representado com essa OAB que aí está. E, além disto, eu, que faço parte do Conselho Federal, portanto eleito nesta chapa, me afastei, porque comecei a constatar que a OAB desviava-se das suas finalidades. A OAB não permitia a prática democrática dentro no seu conselho. Divergiu, torna-se inimigo do rei. E se utilizando processos disciplinares para perseguir colegas que divergiam política e de opiniões diferentes. Candidato, muitos jovens advogados estão nos assistindo nesse momento. Se eu divergir de uma comunidade que eu participo, a orientação é me afastar e deixar a coisa do barco correr? Não, a orientação é confiar nas pessoas que têm a responsabilidade e a coragem de enfrentar o desafio como nós estamos fazendo. A nossa preocupação é muito grande com os jovens advogados, com os advogados em início de carreira, para que eles não sofram, por exemplo, o que eu estou sofrendo. Se comigo, com todos os títulos e a história que você acabou de falar, este presidente faz o que fez, avalia com o jovem advogado, com o advogado iniciante. Aliás, o seu registro na OAB do Pará continua cancelado. O senhor é advogado? É uma pergunta interessante. Eu sou conselheiro federal da OAB, cargo privativo de advogado. Eu sou membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB Federal. Eu sou membro honorário vitalício. De repente, até ano passado, eu era um grande advogado, admirado, e fui distinguido pela atual gestão como patrono da Conferência Estadual da OAB. E, de repente, porque eu não concordei com o que lá internamente está ocorrendo, em que se está fazendo um projeto de poder pessoal, desturpando toda a história da OAB,
eu tornei da noite para o dia o pior inimigo. E então, nesta altura, eu estou aqui para mostrar até para o jovem advogado que nós estamos dispostos a abrir a OAB, acolher todos os advogados, fazer da OAB o palco das divergências, dos debates, tanto que nós estamos com um programa especial para o jovem advogado. Vamos criar o escritório modelo para o jovem advogado. Estamos adaptando a nossa Escola Superior de Advocacia, que confiamos à professora Juliana Freitas, para direcionar os seus cursos para as necessidades dos advogados. E a mulher na sua chapa? O jovem advogado já vi que está altamente privilegiado. A mulher... Ou prestigiado, melhor. E a mulher? A mulher advogada tem competência. Não é apenas um problema de isonomia que eu sempre defendi. Na minha gestão passada, eu tive 2 mulheres advogadas que deram conta do recado. E hoje, a mulher evoluiu. Então, nós confiamos, são advogadas competentes, a doutora Valena Jacó, a doutora Nete Pena de Carvalho, a doutora Márcia Andréa, que são advogadas militantes, competentes, na qual nós temos confiança e sabemos que teremos realmente uma administração competente, voltada institucionalmente para a finalidade da OAB. E os advogados encontrarão uma OAB aberta a toda hora e a todo instante para acolhê-los, independentemente de qualquer condição, portanto, sem discriminação. E o cidadão, porque a Constituição de 88 tornou a OAB a voz constitucional da cidadania, deu a ela um papel importantíssimo. Então, a OAB não pode virar-se internamente para um projeto pessoal de poder e abandonar de costas a sociedade. Candidato, tem aumentado bastante o número de cursos preparatórios para concursos públicos. A grande maioria são de advogados. Há um desencanto pela advocacia profissional? Olha, em primeiro lugar, uma busca de uma condição, muitas vezes, econômica. O advogado é uma profissão digna, uma profissão heróica. Porque advogar nesse Estado, e esta é uma das nossas prioridades, essa é olhar para o que a OAB não olhou. Ela não enfrentou o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, para olhar as comarcas no interior, como nós olhamos, e constatamos lá, como ocorre também na capital, pequenitos espaços para nós manusearmos os processos. Nós tivemos em Marabá, nós tivemos em Santarém, e recebemos queixas de que o profissional vai lá e para retirar por um pedacinho de uma janela de vidro e o espaço da mesa não dá para colocar os processos. A OAB não enxerga isso. A OAB, que fez um tempo aí atitudes midiáticas, ela está pouco se ligando para o advogado nas diferentes comarcas. Falta de juízes, audiências que são adiadas porque o juiz está acumulando 1, 2, 3, 4 comarcas. Então, a nossa maior preocupação é com o advogado. Nós estamos criando uma comissão de acompanhamento processual no Poder Judiciário, para que a ordem acompanhe a tramitação, verifique essa lentidão, procure realmente solucionar o problema que o advogado espera. Esta é a grande realidade. Advogar hoje é muito difícil, é muito árduo. Por quê? Porque nós encontramos um Poder Judiciário que ainda não chegou a todas as comarcas. Como um juiz estar acumulando 3, 4 comarcas. É impossível. E a OAB do Pará está com status em ordem para cobrar do Poder Judiciário? Olha, lamentavelmente, a OAB, com esse seu propósito de mídia tão somente, a nossa atual gestão não tem sequer noção do papel institucional da OAB. Confunde, não sabe manter uma relação institucional ao nível da independência e do respeito mútuo. Parte para as praças para agredir as autoridades do Poder Judiciário, como aconteceu na Praça Brasil, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, em que se veste camisetas pretas e se fica bradando. E agora nós perguntamos, o que resultou disto para o advogado? Nada, zero. Tivemos o quê? Mídia, promoção pessoal, mas resultado eficaz nenhum. Então, podemos dizer, continua tudo como antes no quartel de Abrantes.
e as violações das prerrogativas são recorrentes. Nós temos de ter firmeza. A ordem não pode viver de promoção midiática. É nosso dever. E quando nós cumprimos o nosso dever, nós não devemos esperar honra, gratidão ou propaganda. Agora, candidato, isso só aconteceu agora no final, porque quando o senhor fazia parte da direção, o senhor foi eleito com essa chapa, chegou ao Conselho Federal, juntamente com eles, teve o apoio deles para chegar ao Conselho Federal, porque é uma chapa encabeçada pelo candidato a presidente. Ninguém vota especificamente só naquele nome para ser conselheiro federal e assim por diante. Vai toda uma chapa junto. O senhor não demorou muito, depois de 6 anos do mandato de Jarbas Vasconcelos, que o senhor foi lembrar desses detalhes, verificar essa questão midiática ou coisa parecida? Não demorou muito? Não, e lhe explico. Durante 20 anos que eu passei afastado da OAB, sem inclusive frequentar, a cada eleição eles me apareciam pedindo apoio e eu apoiava essa juventude. O presidente atual chegou à OAB pelas mãos do Dr. Ofir. Ele fez um acordo com medo de ser derrotado e ganhou um mandato de presidente. E eu sempre fora. Na reeleição, ele sabia que não tinha voto, que não tinha apoio popular. E ele então veio bonzinho, humilde, me convidou. Professor, eu preciso do senhor no Conselho Federal, porque ele sabia que eu tinha peso eleitoral. E aí eu fui, não devo favor a ele, não pedi, fui convidado. Agora, no primeiro mandato, ele colocou-se naquele processo de Altamira, que foi aquele escândalo tremendo envolvendo o atual candidato, o presidente e o tesoureiro. Onde o senhor estava naquele momento? Eu estava fora. O senhor não era conselheiro federal? Conselheiro, mas não frequentava, não era conselheiro federal. Eu estava fora. Apoiara na eleição, no acordo. Sim, mas o senhor, depois deste episódio, o senhor passou a apoiá-lo. Certo, quando houve a intervenção... Então o senhor desculpou todos os casos que aconteceram. Como é que o senhor aceitou ser candidato? Vou explicar. Eu fui defender a autonomia da instituição, porque eu dei, inclusive, nesta estação de TV, uma entrevista em que eu manifestei que aquela venda do terreno não se poderia ser realizada, porque era um bem público doado com uma finalidade específica. Se a OAB não ia cumprir a finalidade, deveria retornar ao patrimônio público. Aí, com o acordo, quando houve este fato, veio uma intervenção que foi uma decisão do Conselho Federal, com a qual eu não concordei nunca. E eu, a partir daí, eu, usando do direito que eu tenho de membro honorário vitalício com direito a voto, passei a frequentar reuniões do Conselho para defender a autonomia da instituição, exigindo que se apurasse. A intervenção foi embora e aconteceu, mas aí até então o presidente se fez de vítima. Não ocorria nada disto. E foi reeleição quando ele me convidou. No segundo mandato, ele ficou até que nós começamos a verificar e começamos a nos afastar. Primeiro que minha atividade é no Conselho Federal. E eu não devo a ele ser conselheiro. Ao contrário, eu fui convidado por causa do peso eleitoral e da respeitabilidade que eu tinha. E tenho um compromisso lá, e tenho honrado a instituição. Então, aqui, ele foi no conselho e eu fui verificando. Tem o último exemplo que eu posso lhe dar, pode perguntar para todo mundo aí, o doutor Milton Sampaio Neto, porque divergiu dele politicamente, candidato na eleição passada em outra chapa. Ele procurou um processo de inscrição prescrito e, para perseguir a ele, abriu um processo 5 anos e 9 meses depois dele ter recebido a carteira. E concluiu por caçar a carteira do rapaz. E este candidato que está aí disse o seguinte: não, ele vai recorrer. E tira de letra. Quer dizer, é uma brincadeira, uma perseguição. Candidato, entre as várias propostas que o senhor está trazendo, com toda a sua experiência de já ter sido presidente da Ordem, o que é que o senhor destacaria? Qual é a estrela das propostas? Em primeiro lugar, nós vamos olhar esse problema do Poder Judiciário, do andamento dos processos nas da morosidade da capital e do interior, as condições
ausência de juiz, falta de juiz, acumulação de Houve várias... algumas reclamações das condições físicas do Fórum de Belém, ou coisa assim? É uma tristeza. O Fórum de Belém é uma tristeza. Ele prometeu que ia refrigerar, tem um lounge, mas aonde nós despachamos é um cubículo deste tamanho. Fica aí o balcão, eu fico aqui, aqui está a parede. Eu entro, só entra 2 pessoas. Aí o resto fica lá fora. Então isso a OAB não vê. Mas por quê? Porque ela não tem valor, ela não tem respeito, ela não se deu a respeito à atual gestão para poder mutuamente, de modo institucional, tratar a questão com o Poder Judiciário. E está lá. Todo advogado é testemunha disso. Então, a nossa preocupação é esta, com o advogado para as condições de trabalho, sem mídia. E outra, fundamentalmente, estabelecer uma democracia interna na OAB e externa, para que o advogado, jovem ou mais maduro, seja qual for, para o cidadão, sem discriminação, possa entrar e ser atendido pelo presidente e por qualquer diretor livremente, sem portas fechadas, porque até eu, quando ia lá, muitas vezes chegava lá, a porta estava fechada, porque o presidente estava reunido reservadamente com dois deputados. Não é isto? A OAB não é para fazer esse tipo de conversa reservada, faça no seu escritório. Então eu tinha dificuldade. Como é que o jovem advogado? Então eu digo para o jovem advogado, se eu, que sou advogado, que no ano passado, antes de tudo isso, quando eu me aposentei, no dia 21 de outubro, o presidente manda, através do tesoureiro, um expediente para mim para dizer que a OAB me concedeu isenção de anuidades e taxas. Por quê? Porque, de acordo com o provimento 137, eu tinha mais de 30 anos de advocacia e tinha completado 70 anos. No dia 15 de setembro de 2011, o presidente que está aí assinou um diploma Laborate Honor, o atual presidente, que era então o secretário-geral, e o presidente da Caixa de Assistência, doutor Oswaldo Coelho, assinaram um diploma bonito, vermelho, Laborate Honor. Então me dá o diploma dizendo porque eu tinha completado mais de 30 anos, eu tenho 48 anos de advocacia, mais de 30 anos e completado 70 anos. Sempre quites com a sua anuidade e pela honradez, pela dignidade. E candidato, o que é que o senhor me diz do número de advogados assassinados nos últimos anos no Pará, especificamente? Esse é um problema nacional, inclusive, mas no Pará é realmente lamentável que isso tenha ocorrido. Mas, lamentavelmente, a nossa instituição começou e depois se acomodou. Eu recebi um telefonema da irmã do advogado que foi em Tomé-Açu, morto em Tomé-Açu, que gostaria de falar comigo, porque não consegue falar na OAB, e depois de toda aquela história de que se apurou, se prendeu, o processo acabou, não anda, ninguém disse mais nada. É realmente muito grave essa situação. Nós vivemos situação mais ou menos semelhante quando nós tivemos na presidência. Mas nós batalhamos até o fim e conseguimos, por exemplo, no assassinato do deputado Paulo Fonteles. Pegamos os mandantes e eles foram a júri, lá em Marituba. E eu, como presidente, estive lá presente todas as horas em que durou aquele julgamento. Então, realmente, a OAB procurou num determinado momento, depois, ela que passou a mídia, ela se acomodou. Candidato, o que o senhor me diz do exame de ordem? A OAB não tem acompanhado muito o surgimento de novos cursos de direito que surgem diariamente. A qualidade desses cursos. É lamentável. Os jovens se inscrevem, passam em vestibular, pagam, cursam, e só depois lá no exame da ordem ficam sabendo que a qualidade não era a ideal. Esse é um problema muito sério. A OAB, esse é um problema nacional. Existe uma belíssima comissão nacional de educação jurídica que cuida disso. Mas a OAB tem apenas, a questão da legislação, é opinativa, ela não é deliberativa. Então ela tem opinado, tem pressionado para... Mas eu estou conversando com o conselheiro federal da OAB. Dos cursos jurídicos. Então ela tem feito realmente uma peneira.
emite a sua opinião, mas ela virou é uma opinativa. grande fonte de renda para a própria entidade, o senhor não acha? É porque porque a também... quantidade é divulgado, aí vem a história da mídia, quer dizer, só 80% reprovados. Olha, quer dizer, a OAB não tem nenhuma responsabilidade com a baixa qualidade dos cursos? Não, ela tem lutado. Me permita aqui, do interesse do Pará, já que você falou em grande receita da OAB. Eu tenho informação e estou muito preocupado com a situação financeira da OAB. Na pauta do dia 29 de setembro, a reunião que teria, no item 4.15 estava lá, autorização para os diretores da OAB efetuarem operações de crédito, ou seja, tomarem empréstimos. E tenho informação de que a OAB do Pará pediu antecipação de receita da parcela que lhe cabe do exame de ordem. Parcelas que vão vencer, que são lá de março do ano que vem. E para cobrir isso, é que necessariamente veio essa autorização. Já se tem uma estimativa de quantos serão inscritos pelos que foram reprovados? É. Tem Então, aqui nós estamos praticando aqui no Pará as pedaladas fiscais. Quer dizer, se pediu antecipado, se fez esta festa, e os problemas maiores que o advogado está esperando, condições de atendimento no fórum, condições de atendimento, de andamento do processo nas comarcas do interior, nada disso tem atenção. Só tem atenção é pintar as salas e dizer que conquistou salas. Não, é uma garantia, é uma determinação constitucional, porque a advocacia ela foi alçada à função essencial da administração da justiça. E a OAB é a única corporação que a Constituição albergou. E então impôs que todas as comarcas devem ter os tribunais, sala para o advogado. Edilson Silva, eu agradeço, nós temos que cumprir um tempo determinado, eu agradeço essa sua participação, desejo boa sorte no pleito de amanhã e volte sempre. Eu quero agradecer a sua gentileza do convite, estaremos sempre aqui à disposição, inclusive depois da nossa vitória, e eu quero conclamar os nossos advogados, jovens e os advogados mais antigos. Sabemos da dificuldade de estacionamento, mas vamos comparecer amanhã na eleição. É de 9 horas às 17 na sede da OAB. Urna eletrônica. Urna eletrônica. Que significa que o resultado sai logo. Há uma coisa muito preocupante. Nunca se viu na história do Pará o que aconteceu com a OAB. Este presidente que aí está fechou, botou cadeado na OAB e trancou-se lá. E nós não sabemos o que aconteceu. Mas não está preparando para o pleito? Não, mas nunca houve isso. Já houve urnas anteriores. É algo inédito, muito preocupante. Eu vou perguntar ao outro candidato. Lhe agradeço. Então, eu só quero dizer mais uma coisa. Que todos compareçam para votar. É um dever cívico. E, principalmente, vote na chapa 21. Vote em Edilson Silva e Valena Jacó. Nós iremos cumprir. Nós vamos abrir as portas da OAB. Nós vamos fazer o advogado sentir-se na sua casa. Obrigado, doutor Edilson. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com o doutor Alberto Campos, que é o candidato da situação. Eu volto já.